Olá, alunos do nono ano, professores, estudantes, todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje irei moderar a aula do professor Mauro Faria. Mauro, tudo bem com você? Tudo bem, professora Silene, de novo aqui, agora a gente no nono ano, a tabelinha de sempre, né? Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o caderno Aprender Sempre, né? Nosso trato é falar sobre o texto descritivo e hoje a gente vai tratar de um gênero textual específico que é o relato. O nome da aula, Aconteceu Comigo, né? Eu vou pedir para a professora Silene ler para mim os códigos das habilidades e o objetivo da aula. Enquanto vocês aí podem dar um print na tela, já que a gente não tem tanto tempo para ler, para aproveitar a aula. Vamos lá. Habilidades. Serão as habilidades EF08 de LP 04B, que é utilizar ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. A EF06 LP04A, que é analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo, na produção escrita, oral, leitura de diferentes gêneros. E o objetivo da aula é verificar como os verbos no pretérito imperfeito de modo indicativo constrói descrições em relatos. Muito bem. E os conteúdos de hoje, a gente vai pôr na tela também, a importância dos verbos do pretérito imperfeito do indicativo na descrição de experiências e a predominância descritiva no gênero relato. Ou seja, a nossa aula hoje promete um conteúdo bem legal. Para começar a participação de vocês, como a gente está falando de relato, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno relato. Vamos relatar. Escolha uma questão abaixo para responder. Aí você vai mandar no chat para a gente. Como foi seu 2020, né? A gente está retomando aí o ano passado, então pode falar em poucas palavras como foi o seu 2020, ou você pode também responder como foi o seu fim de semana, que está mais perto, aí você não precisa lembrar de tantas coisas, né? Como foi seu 2020, como foi seu fim de semana, manda em poucas palavras no chat, um minutinho para vocês responderem e a gente já volta. Nós tivemos muitas interações aqui no chat, o pessoal participando, comentando Legal. Bastante, professor. Muito então, bom. nós temos aqui a professora Luciana que manda. Nossa, muitas coisas, muitas histórias para contar. Um aluno colocou assim, olha, não foi muito bom. E diz que 2020 foi bem tenso, inovador e atípico. E Muito outro legal. colocou uma aqui que eu acho interessante, que entrou um verbo. Eu perdi, mas vamos achar. Ano de superação e aprendizado. Muito legal. E eu achei legal esse aluno que falou ano ruim, atípico, né? Inovador. Inovador. Usando essas palavras exatamente são as palavras que a gente utiliza muito quando está fazendo alguma descrição, quer dizer, tentar caracterizar, né? Trazer alguma característica para aquilo que a gente está descrevendo. Então, foi bem legal a descrição deles. Então, já que vocês estão no pique aí, eu não vou dar nem tempo, vamos colocar na tela, na sua breve descrição, cite alguns verbos que você utilizou. Então, você não precisa nem de tempo, é só você verificar na descrição que você fez se você utilizou algum verbo. Ou você pode estar fazendo a sua descrição agora, né, do que como foi seu ano e seu fim de semana, e dizer quais verbos que você está utilizando. Pode escrever já com a frase que a gente destaca o verbo. Vamos ver como que sobe aí, professora, se alguém tem já respostas. Ó,
2020 foi de muitas lutas e superações. O Foi. verbo foi, muito bem. Vamos lá. Alguém colocou assim também. Meu 2020 foi legal. Eu fiz novos amigos. Foi, o fiz, né? Utilizando verbos aí. Conforme for aparecendo, você pode falar. Aqui alguém colocou um pouco mais completa. Vamos lá. 2020 foi um ano tenso, que aconteceu muitas coisas na minha vida, tantos boas e ruins. Mas foi um ano que eu realmente conheci muitas coisas que eu não sabia. Um aluno lá de Osasco, da escola José Jorge. Aí a gente já destaca que o verbo foi, o verbo ser, ele é muito usado, né? Como verbo de ligação. Foi, mas sabia, conheci. Então a gente utiliza muito essas marcas, essas formas verbais, né? Essas marcas linguísticas, que fazem a gente fazer o quê? Retomar a história no momento antes da fala. Ou seja, retomar alguma coisa que já aconteceu. E essa é a função do relato. Pode falar, Pro. Tem alguma coisa para falar aí? Isso, eles estão comentando realmente que foi. Alguns comentaram, fizeram até a descrição, professor, que não foi tão bom, não foi legal o ano. Eles colocaram então na parte como adjetivos. Esse modificador, né? Exato, Quer dizer, não foi tão bom. O bom que é a característica e o tão aí modificando, intensificando a característica do ano ou do fim de semana. Na verdade, estamos falando mais do ano, né? 2020 foi um ano realmente muito complicado. Então, na tela, eu vou colocar para vocês agora o conceito desse gênero textual que a gente está trabalhando hoje, que é o relato. O relato é um gênero textual que tem por objetivo expor verbalmente, ou seja, tem que oralizar, né, ou escrever, um acontecimento ou uma experiência vivenciada ou não pelo relator. Durante o relato, a situação é constantemente caracterizada pela percepção do autor. Então, percebe, ele vai verbalizar um acontecimento que ele experimentou, ou talvez ele não tenha experimentado, seja outra pessoa que tenha experimentado. Mas sempre tem o ponto de vista de quem está relatando. Então, o relato é fazer uma menção a algo que já aconteceu. E, por isso, a gente vai trabalhar a questão do verbo no pretérito do indicativo. A próxima tela vai mostrar um texto para vocês, que eu peço desculpas, realmente o texto está com uma letra um pouco pequena, minúscula demais, né? Então, eu vou tentar ler para vocês aqui, para vocês perceberem as definições que a gente quer que vocês peguem para as atividades, tá? O texto é relato de uma pandemia, né, do fotógrafo. O fotógrafo envia Via Crucis, enfrenta Via Crucis e não consegue fazer o teste para coronavírus em Belém. De Cícero Pedrosa Neto. Portávamos as senhas 397 e 398 dadas pelo guarda quando passamos o portão. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. A gente pensa milhões de absurdos nessas horas. Eu olhava o lance de janelas entreabertas sobre nossas cabeças e clamava pela renovação do ar na sala. Olhava os demais e todos estavam piores do que nós. Amor, olha aquele senhor, está ardendo em febre. Eu só conseguia sentir letargicamente com a cabeça as observações cochichadas por Andressa, consumido pela ansiedade. Crianças, idosos, jovens, quarentões, mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outra ambiência do hospital. Um lugar que parecia ser a sua recepção. As paredes rosadas tentavam, sem sucesso, dar ao local uma aura de calma e acolhimento. Entregamos as fichas com os dados recém-preenchidos e aguardamos por 30 minutos. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade de distanciamento entre os presentes. Nem todos obedeciam. Ouvimos uma senhora se queixar a outro senhor que ela havia sido contaminada por sua patroa, dizendo, ela viajou e quando voltou, depois de uns dias, começou a ficar doente. Aí a filha dela entrou pelo mesmo rumo, depois eu. Agora, minha família toda está assim. Nem máscara ela usava em casa. Acredita? Então, olha só esse relato de experiência, né, do jornalista que estava num hospital tentando fazer o teste para o coronavírus e toda a ambientação que ele faz, toda a descrição do ambiente com as situações que não são situações que fogem do nosso contexto, né? Situações que a gente está vivendo hoje ainda, né? Então perceba como ele detalha algumas coisas, como ele entra em alguns assuntos com mais detalhamento, porque ele quer trazer para quem está lendo uma visão
do que era aquele ambiente que ele estava presenciando. O relato tem dessa coisa, então ele é muito descritivo. Ele é narrativo, mas ele também é muito descritivo porque ele precisa trazer para o leitor uma visão ampla, uma visão, criar uma figura, né, daquilo que ele quer representar. Bom, diante desse texto, eu tenho um chat, aí eu vou auxiliar vocês, obviamente, porque o texto não foi tão acessível para a leitura. Tem um chat na tela que vai perguntar o seguinte: sobre o relato lido, é possível afirmar que aí, o fragmento textual apresenta características de descrição, pois o autor focaliza uma situação caracterizando-a conforme sua percepção. B, o fragmento textual apresenta características da narrativa, pois o narrador, que também é personagem, expressa as sucessivas ações que ele e sua companheira desenvolveram dentro de determinado ambiente. A C, o fragmento textual apresenta características de explicação, pois são apresentados conceitos sobre a pandemia da Covid-19. E a D, o fragmento textual apresenta características da argumentação, pois nele há uma tese e argumentos. Eu vou dar 1 minuto para vocês analisarem essas perguntas, lembrarem um pouquinho do meu texto, tá? E tentarem responder. A gente vai tentar fazer essa atividade juntos. 1 minutinho para vocês. Ok. Né, Pro? E aí, o que eles respondem para a gente? Ó, antes de fazer só um adendo aqui, a professora Cristina fala assim, nossa, que texto atual, né, e que circula no momento, né, na sociedade, importante. Ela falou assim, está no caderno do aluno, volume 1 de 2021. Aí os alunos estão respondendo aqui. Praticamente todos responderam a letra A. A letra A. E eles estão corretos, né? Vamos pôr a resposta na tela aqui, ó. A letra A está falando, o fragmento textual apresenta características da descrição, pois o autor focaliza uma situação caracterizando-a conforme a sua percepção. É bem óbvio, né? Fica bem na cara como o autor tenta descrever, ele tenta detalhar todos os acontecimentos, como as pessoas estão se portando, até observações da esposa dele falando sobre um paciente que está ardendo em febre. Então, ele tenta trazer para a gente a ambientação de onde ele está, para que a gente se sinta no lugar, né, Pro? Mais alguém falando alguma coisa? Então, a maioria dos professores também colocando que os alunos estão respondendo em massa a letra A. A letra A. Exato. Então, eles estão muito bem e que bom que eles também guardaram a minha leitura, né? Porque eles não tiveram acesso ao texto e só guardaram pela leitura. Acredito que ficou muito na mente deles a parte da descrição, de falando o cenário, de como que é a sala, então eles entenderam essa parte da descrição. Por ser uma situação que a gente vive, né? Talvez eles também tenham vivido em algum momento nesse último ano e até no começo de 2021. Exato. Próximo chat, agora a próxima atividade na tela, sobre o momento, eu peço para colocar na tela então agora para eles pegarem, sobre o momento em que ocorrem os fatos, né, da descrição do texto. Podemos afirmar que o autor descreve uma situação que ocorre no momento da fala, no momento que ele está falando, o autor descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele, o autor descreve uma situação que ainda vai acontecer, o autor esclarece se a situação já aconteceu ou se ainda vai acontecer. 1 minutinho para vocês responderem para mim. Essa aí está bem fácil, hein? Eu acho que não precisa nem de 1 minuto, 30 segundos só para vocês.
Olha, voltando. até os professores estão elogiando alguns alunos que estão participando muito. Isso é Muito ótimo. legal, Parabéns isso aí pela mesmo. participação, pela interação aí, alunos, né? Legal. Continuem assim. Então, praticamente todos responderam letra B. A resposta Letra B. Será, hein? O autor descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele. O que a gente falou sobre relato? Relato é um gênero textual em que a gente narra e descreve algo que Já aconteceu. já aconteceu. Até quando você ouve, né? Você deve ouvir aí na sua casa ou em alguns lugares que você frequenta, faça um relatório. O relatório vem da palavra relato, né? O relatório é você fazer um texto falando sobre algo que já fez, né? Você não faz um relatório antecipando algo, você faz um relatório contando sobre algo que já foi feito. Então, sempre que guarda essa palavra relato, o relato sempre vai estar remetendo a algo do passado. Então, a alternativa correta é a B, pode pôr na tela aí para os alunos ficarem felizes. Alternativa B, o autor descreve uma situação já ocorrida que foi vivenciada por ele. E aí vocês percebem as marcas, né? Por exemplo, o autor descreve o verbo no pretérito, né? Ali está no presente, né? Mas o presente querendo dizer algo do passado. E lá na frente, ó, a situação já ocorrida que foi vivenciada por ele. Então, essa locução verbal foi vivenciada, mostrando algo no passado. Então, já é a resposta correta, eles estão afiadíssimos. Eu quis criar um suspense, mas essa daí acho que nem eles acreditaram que podia ter errado, né? Atividade 3, vamos colocar para vocês aí a atividade 3, então, que aqui está dinâmico o negócio. Atividade 3 na tela, por gentileza, para demarcar que a descrição corresponde a uma situação que já aconteceu, usam-se. Olha, isso aí está no caderno do Aprender Sempre, você pode verificar lá. Essa atividade vem de lá. Então, olha, para demarcar que a descrição corresponde a uma situação que já aconteceu, usam-se. Letra A, verbos no presente. Letra B, verbos no pretérito. Letra C, verbos no futuro. E a letra D, adjetivos. Eu vou deixar vocês pensarem bastante, um minutinho, conversa com a professora, conversa com seus amigos, chama o pai e o tio no telefone e tenta responder essa, que essa não está tão fácil. Será que está difícil? Não sei. A Pro Silene está olhando para mim aqui com uma cara, mas eu não vou dizer se está difícil ou fácil. Um minutinho para vocês responderem. Bom, aqui a maioria dos professores mandando as respostas, falando que os alunos estão colocando tudo B, coloca o nome dos alunos, da escola, e deixa eu encontrar aqui o nome, acho que foi Moisés, coloca. Já na questão anterior, dá para saber qual é a resposta. Esse Pro é aquele que gosta de estragar prazer, né? Aquele aluno que quando você está dando a explicação, você está fazendo a charadinha na aula, ele, professor, mas o senhor já está falando a resposta. Meu, pegou, segura, entendeu? É brincadeira. Não, é isso mesmo, estava muito fácil essa daí. A gente cria o suspense, mas é importante, o que é legal? Parece que a pergunta é bem fácil, fala, nossa, mamão com açúcar, mas na verdade o que a gente quer mostrar para os alunos é que eles têm que ter a percepção de que o gênero textual ele tem marcas que os caracterizam, né? E no relato, por exemplo, uma das marcas características é
o uso do verbo no pretérito imperfeito, né? O uso do verbo no pretérito, principalmente o imperfeito, que é ficar contando coisa. Essa marca mostra que o que aconteceu antes do momento da fala, está no passado. Então, que o aluno grave isso na cabeça. Quando eu estiver lá conjugando os verbos, fala, nossa, mas como que eu vou usar o verbo no pretérito imperfeito? Você vai usar muito no relato, por exemplo, né? Na descrição do relato, você vai usar muito o verbo no pretérito. Então, é legal enfatizar isso, por isso que o caderno trabalha muito essa questão, e essa aula foi só para a gente falar sobre isso. Vamos ver se tem mais atividade? A resposta está na tela, então, para vocês, para não ficar devendo a resposta. Verbos no pretérito, quem apostou aí na B, acertou. Teve alguém que respondeu um que não era B? Não, todos Não, porque eles estão responderam. afiadíssimos. O pessoal do nono é sensacional. Vamos lá, então, para a próxima atividade. Eu vou pedir para pôr na tela essa atividade. Assinale a alternativa que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital. Perceba que agora, essa atividade está fugindo um pouquinho da questão gramatical e está caindo mais na questão interpretativa, né? Então, você vai ter que pensar, lembra do texto que eu descrevi aqui, que eu li para vocês, e tentar verificar qual que é o estado. O estado é a condição, a situação em que ele se encontrava, até de espírito mesmo, naquele momento em que ele estava no hospital tentando fazer o teste da Covid. Alternativa A. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade a pergunta é, assinale a alternativa que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital. Então, vai pegar um trecho do texto, tá? Alternativa A. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade do distanciamento entre os presentes. Nem todos obedeciam. Alternativa B. Amor, olha aquele senhor está ardendo em febre. Alternativa C. Crianças, idosos, jovens, quarentões, mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outra ambiência do hospital, um lugar que parecia ser a sua recepção. E a última alternativa, estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. Eu vou dar um minutinho para vocês. Vocês vão escolher entre a A e a D qual alternativa que descreve, que é um trecho do texto que descreve o estado do autor em relação à situação que ele estava vivenciando no hospital. Um minutinho e a gente volta. E aí, o que eles estão mandando? Responderam muito aqui, mas antes das respostas eu preciso aqui mandar um beijo para o Eric, o aluno da professora Sandra, tá? O Eric é da PEI Marco Antônio. Outros alunos também estão interagindo bastante, os professores mandando as respostas. Por exemplo, a Pro Maria mandou a resposta do aluno Carlos Maxiliano, a aluna Natália também, Peter também participando. E assim, antes mesmo, professor, de você terminar, eles já estavam enviando a resposta, né? Que a resposta... Subir o nível aqui, porque tá demais o negócio. Isso, D. A maioria, ou melhor, todos responderam D, antes mesmo de você terminar. Né? Aí eu já não sei, apesar que tem uma tela lá no fundo que estava dedurando a gente, né? Mas eu já não sei se eles acertaram. Será que eles acertaram? Vamos pôr na tela então a resposta, para ver qual é a resposta correta, vamos ver? Ah, eles acertaram de novo.
Assinale alternativo que descreve o estado do autor. Então, o estado é a condição que ele se sentia, como ele se descreveu. Está na D ali, ó. Estando ali, a ansiedade era outra, nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus, até aquele momento, sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. Então, ele está demonstrando como ele estava se sentindo. Muito legal. Tem mais alguém falando aí, Pro? Bom, aqui continua subindo a resposta da questão, colocaram a maioria, todos estão colocando D, e muitos professores estão assim, felizes, assim, felicíssimos com as respostas, com a participação dos alunos, e tem muitos beijos, os professores mesmo estão mandando esse recado, obrigado pela participação, aluno, continue assim, e os professores mandando esses beijos. Assim, nós não temos como mandar todos, né, falar de todos, mas em um outro momento, quem sabe, mas então, ó, parabéns. Vamos lá, como a aula está terminando, a gente tem pouco tempo, a gente queria ficar mais tempo, mas não tem muito tempo. Vamos pôr mão na massa na tela? Faça um relato de experiência real ou fictícia e apresente ao seu professor. Pode publicar nas redes sociais também. Então, você vai relatar algo que aconteceu ou você pode até inventar, se você for um bom autor. Coloca lá, publica para a gente também no Língua Portuguesa, CMSP_AF, que é o nosso endereço no Instagram, tá? Coloca lá que a gente vai publicar também, a gente responde sempre que possível. Quer falar algo, Pro? E também aproveitando, como muitos pediram beijo, eles estão pedindo beijos, aproveita lá no Instagram, nós mandamos os beijos e podemos fazer a divulgação da sua escola também. Vocês aqui. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Até a próxima, continuamos ainda com a sequência de atividades do Aprender Sempre. Um grande abraço e bom fim de semana para todos. Um abraço. Obrigado, professora. Nada, foi um prazer. Valeu.